Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e etapa 7, Geometria Analítica. E hoje vamos dar continuidade ao estudo da circunferência, desde as posições relativas ao mais importante, ao que é cobrado no vestibular, a famosa equação geral e reduzida da circunferência. Deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Recorda quais foram os pré-requisitos que eu pedi que vocês dessem aquela revisada? O primeiro ponto e o mais importante para trabalhar tanto com a equação geral quanto com a equação reduzida da circunferência é aquela relaçãozinha que calcula a distância entre dois pontos. Você ainda lembra? Distância de A para B seria a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Se eu recordo dessa relação, eu tenho como chegar tanto na equação geral quanto na equação reduzida da circunferência. Lembrando que, se eu chego na geral, eu consigo reduzi-la. Se eu estou na reduzida, eu consigo chegar na geral. Vamos recapitular um pouquinho do básico mesmo. O que é que eu preciso saber para trabalhar com a circunferência? Desde o reconhecimento dos seus elementos a encontrarmos a própria equação. Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, conteúdo, geometria analítica, equação da circunferência. Essa base é importante para que a gente possa conhecer dentro da geometria plana, dentro da geometria espacial e agora dentro da geometria analítica, o que vem a ser cônicas, reconhecer seus elementos e em cima dessa fundamentação resolver muitas e muitas situações, problemas. Prof, o que a gente tem para fazer de início? No finalzinho da última aula, nós começamos com a definição da circunferência. Eu tenho certeza que visualmente, quando você bate o olho, professor, é aquela bolotinha lá. Mas tem uma diferença na definição de círculo para circunferência. Vocês ainda recordam, não é? Circunferência, professor, é só a linhazinha, professor, é só o contorno. E o círculo? Professor, o círculo é o contorno mais a sua região interna. Mas o que ambos têm em comum? Que serve tanto para a circunferência quanto para o círculo. Seus elementos. Quais deles? Centro e raio. O que seria o raio mesmo? Que foi trabalhado, foi apresentado, mas isso é óbvio que eu sei que vocês recordam. O raio, professor, seria a distância de um ponto fixo, professor, até o contorno, até a minha circunferência, professor, que numa linguagem bem matemática, ele diz para mim aqui que na geometria analítica associamos uma equação à circunferência a partir da sua definição como lugar geométrico. Professor, peraí, devagar. Para mim, no caso, para nós acharmos esta tal equação geral da circunferência, eu tenho que achar o lugar geométrico. E entender que o lugar geométrico equivale a essa expressão que representa a equação da circunferência. Então, eu estava falando agora há pouco para vocês do que nós temos que reconhecer para trabalhar com esse lugar geométrico, com essa equação, professor. Ele diz para mim, dado um ponto fixo C e uma distância R, a circunferência sigma é o lugar geométrico dos pontos P do plano cartesiano que estão a uma mesma distância R de C. Traduzindo, professor, ele está falando para vocês que o lugar geométrico é obrigatoriamente a tua própria circunferência, ou seja, a união de todos os pontos que equidistam de um ponto fixo chamado centro é o que nós representamos por lugar geométrico, é o que nós representamos como sendo a equação geral da circunferência. Então, as rodas gigantes, como amostrada aí, vocês estão dando uma olhada aí, já brincaram nisso aí? Cara, não gosto não, fico zonzo nesse negócio. Fora que eu acho muito lento, muito devagar, o cara para lá em cima, falta no descer. Prof, as rodas gigantes, como amostrada na foto ao lado, lembram o lugar geométrico definido como circunferência. Então, o que é que eu quero que vocês associem de cara? Lugar geométrico e circunferência é a mesma
coisa. Eu preciso, para isto, ter o quê? O reconhecimento do valor que corresponde ao raio ou diâmetro, já que nós temos a relação diâmetro-raio, diâmetro é o dobro do meu raio, raio a metade desse diâmetro. Então, o que é raio mesmo, professor? O raio é a distância desse ponto C até o meu ponto P, que pertence à minha circunferência. Então, a primeira coisa que eu busco é a localização ou a identificação do valor que corresponde a esse raio. Ele diz para mim aqui, ó, conhecendo alguns dos elementos do gráfico de uma circunferência, nós conseguimos determinar a sua equação, professor. O que eu vou precisar? De forma prática, eu sei que tem esse monte de letra, os alunos já disseram para mim, professor, mas tem muita letra, como é que eu vou entender? Vamos lá. Você está analisando qualquer situação onde ele peça para você encontrar o local geométrico, o lugar geométrico. E nisso, eu tenho que montar a equação da circunferência. Para isso, eu tento localizar de início o valor do meu raio, professor. Que no caso do plano cartesiano, pode ser obtido com aquela fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Você lembra daquela fórmula? Professor, para que serve aquela fórmula mesmo? Deixa eu anotar ela aqui novamente para vocês. Se você não tem ela anotada, anota aí, professor. A distância entre dois pontos, nesse caso aqui, eu tenho a distância do ponto C, que é o centro, até o ponto P, eu posso estar calculando com aquela fórmula, professor, lá, onde eu necessito ter as coordenadas cartesianas desses dois pontos. Nesse caso, perceba que o ponto C, ele tem abscissa Azinho e ordenada Bzinho, ou seja, o valor de x e y, respectivamente. Já o teu ponto P lá, ó, que pertence, professor, ao contorno, que pertence à tua circunferência, professor, ele tem abscissa x e ordenada y. Então, professor, o que a gente ia fazer aqui? Nós íamos pegar o x do ponto P menos o x do ponto C, que é do centro, ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto C ao quadrado. Ou seja, aquela nossa fórmula tradicional para o cálculo da distância entre dois pontos. O que é para você entender? Que a distância, professor, do ponto C ao P é igual ao seu raio, professor. É igual ao seu raio. Então, eu vou igualar aquela minha expressão lá, ó, raiz quadrada de xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado, que já vem sendo utilizada, já foi treinada muitas e muitas vezes em inúmeras situações, problemas, para igualar ao raio. A expressão que eu obtenho ao igualar essa distância CP, que está representada pela raiz ao raio, é o que nós chamamos de equação geral da circunferência. Basta apenas que nós realizemos o desenvolvimento agora. Como é que vai funcionar isso? Você lembra que quando nós temos um radical em um dos membros de uma equação, nós temos aí, então, o que chamamos de equação irracional. Como é que nós resolvemos uma equação irracional? Nós elevamos ambos os membros ao quadrado, professor. Eu pego essa raiz aqui, elevo ela ao quadrado, eu pego esse raio e elevo ele ao quadrado. Elevando-se ambos os membros ao quadrado, eu permaneço com a minha igualdade, professor, sem alterar nada. Então, o primeiro quadrado lá, professor, quando eu elevei, ele vai cancelar aquela raiz, professor. Vai cancelar a raiz e vai gerar para mim esta expressão. Elevando ambos os membros ao quadrado, que foi o que eu acabei de fazer, vai gerar esta pequena equação. X menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Onde este A, professor, é a abscissa do centro, e este B é a ordenada do centro. O teu centro vai ter uma localização no plano cartesiano. O teu centro ele vai ter uma coordenada cartesiana. O teu centro vai ter um valor de x,
o teu centro vai ter um valor de y. Mas para você entender propriamente o que eu estou colocando para você, é interessante que a gente trabalhe com exemplos, mas fornecendo para vocês não só as letras, mas também os números que correspondem a cada uma dessas letras. Então, essa expressão que vocês estão visualizando acima é o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Professor, diga uma coisa, e como é que eu faço para achar a equação geral? Nesse caso, eu vou ter que fazer um desenvolvimento algébrico. Lembra aí, puxa na tua memória, 8º ano do ensino fundamental, conteúdo que chama-se produtos notáveis. Lembra lá? Eu vou precisar do quadrado da soma ou do quadrado da diferença para fazer o desenvolvimento desta equação reduzida. Porque se você perceber ali, ó, nós temos x menos a ao quadrado, nós temos ali um produto notável que é o quadrado da diferença entre dois termos. Como é que desenvolve? Puxa aí, lembra aí, era quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí tem lá mais o segundo produto notável y menos b ao quadrado. Temos ali novamente o quadrado da diferença entre dois termos. A gente iria desenvolver o produto notável, que seria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Reduzia-se os termos semelhantes e o que nós encontraríamos seria a equação geral da circunferência, professor. Sendo que o A e o B são as coordenadas cartesianas do centro e, professor, o Rzinho representa o meu raio. Está aí um exemplo, com números, né? Como vocês colocam para mim. Professor, quando o senhor começa a explicar com esse monte de letra, parece que eu viajo assim. Mas quando começa a trabalhar com os números, passa a fazer sentido. Vamos lá. Ele coloca para mim aqui, ó, determinar a equação reduzida da circunferência de raio 3 e centro de circunferência com coordenadas menos 2 e 1. Professor, espera aí. Se eu souber aquela expressão lá, eu tenho, professor, que este C aqui, ó, deixa eu botar aqui a canetinha rapidinho, pronto. Este C é justamente o valor do A e o valor do B, professor. Então, eu já tenho como de cara escrever essa expressão. Aqui tem o valor do A, que é menos 2. Aqui tem o valor do B, que é menos 2. E bem aqui no finalzinho tem o meu raio, professor. Então, ficaria fácil, porque ia ficar, tipo assim, ia ficar x menos o valor do A, que é menos 2. Ó, aí eu vou abrir um parêntesezinho. Eu acho que eu já conversei com vocês. Sempre que eu tiver um valor negativo para operacionalizar, seja qual for a operação, seja qual for a situação, faz a gentileza, coloca dentro de um parêntese. Para quê? Para que você realize corretamente os jogos de sinal. Então, ó, aqui fica o quadrado, mais, aí pega agora o outro aqui, ó, vai ficar y menos o valor do b. O b é 1, professor. Ao quadrado é igual ao raio, que é 3 ao quadrado. Tá aí, gente, montei a minha equação reduzida da circunferência. Bastou apenas que eu fizesse o jogo de sinal ali daquele menos, tem x menos, abrir parêntese, menos 2. Ia ficar, professor, x menos com menos mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado é igual a 9. Essa expressão que eu acabei de finalizar é a equação reduzida da circunferência. Bastando para a sua montagem, professor, que eu conhecesse o raio e que eu conhecesse a coordenada que representa o centro da minha circunferência. Vocês entenderam? Então, deixa eu deixar ela prontinha aqui, resolvida. Professor, e a equação geral mesmo, eu lembro nas aulas anteriores, que o senhor disse que para a obtenção da equação geral, nós precisávamos mesmo, era daquela fórmula que calculava a distância entre dois pontos. Ela mesmo? Ela mesmo. Então, tá aqui, professor, se eu aprendo esta relação que vocês estão visualizando, que apareceu agora, professor, ela é o que nós chamamos de equação reduzida
da circunferência. Então, se eu já disponho do centro da circunferência, ou melhor, da abscissa da ordenada que localiza o meu centro, se eu já dispunho, professor, do raio, é só substituir nessa relação, professor. Ali já foi feito o jogo de sinal, porque o A era menos 2, aí ia ficar menos 2 mais 2. Está aí, professor. Está aqui a equação reduzida da circunferência. Bastou apenas, professor, que o senhor resolvesse aquela última potênciazinha. Prof, eu não preciso resolver ali o quadrado da soma e o quadrado da diferença que se apresentou agora? Não. Essa é a equação reduzida. Mas, se a questão pedisse, determine a equação geral, aí, nesse caso, eu teria que resolver esses dois produtos notáveis aqui, ó. O primeiro, que é o x mais 2 ao quadrado, tínhamos aí o quadrado da soma de dois termos, e o y menos 1 ao quadrado, temos aí o quadrado da diferença entre dois termos. Aí tu tem que buscar lá, 8º ano do ensino fundamental, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Eu vou fazer o desenvolvimento aqui, mas fica tranquilo que já já tem atividade, tanto para a obtenção da equação geral, como da equação reduzida da circunferência. Deixa eu te lembrar aqui. Quando nós temos o quadrado da soma de dois termos, ali já é a resposta, só lembrando, tá bom? O desenvolvimento, você já vai e pega o caderninho e anota aí, ó. É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só ajeitei esse 2, ficou feio. Se eu tenho o quadrado da diferença entre dois termos, é o mesmo desenvolvimento, só vai mudar o primeiro sinal. Eu fiz quadrado do primeiro mais, eu vou fazer a mesma coisa. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou precisar desses dois produtos notáveis para desenvolver isso aqui, ó, que vai ficar, primeiro termo é o x, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo o segundo produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 9. Beleza, professor? Resolvendo e reduzindo os termos semelhantes, nós temos x ao quadrado, que eu estou repetindo. Essa multiplicação aqui vai dar mais 4x, mais a potência que dá 4, repetindo, mais y ao quadrado. A multiplicação menos 2 vezes y vezes 1, que dá menos 2y. 1 ao quadrado, que dá 1, que é igual a 9. Como é que nós chegamos na equação geral? Você reduz os termos semelhantes e passa tudo para o primeiro membro. Nesse caso, está faltando só aquele 9 e para o primeiro membro, professor. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Estou escrevendo em ordem decrescente de grau, tá bom? Mais 4x menos 2y. Agora, reduzir os termos semelhantes. 4 mais 1, professor, vai dar exatamente 5. E esse 9 eu vou jogar para o primeiro membro, ele vai passar subtraindo. Menos 9 igual a 0. Mais 5 menos 9, olha a equação geral. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, menos 2y, menos 4 igual a 0. Esta é a equação geral da circunferência. Professor, como é que no vestibular ele cobra isso aí? Como é que no Enem ele cobra isso aí? Ele dá um plano cartesiano para vocês e a pergunta é clara. Eu até costumo dizer que a gente não tem uma aplicação bem palpável para esta equação, porque a álgebra básica aqui, ele vai pedir, determine a equação que representa aquela circunferência, representa o lugar geométrico que representa aquela circunferência. É basicamente isso que ele vai pedir para você. Você anotou os produtos notáveis? Deixa eu limpar aqui então, professor. Limpei. Prof, então, o que a gente não pode esquecer? Botei algumas observações aqui com relação à interpretação gráfica.
Conhecendo-se a equação reduzida da circunferência, conhecendo-se o valor do A, do B e do C, especificamente o C, professor, aquele C, se você conhecer ele, professor, se o C for um valor maior que zero, o gráfico, professor, da equação, ela é propriamente uma circunferência. Se o valor do C for maior do que zero, ou seja, o R ao quadrado. Se o valor do C for exatamente igual a zero, professor, então a equação que representa essa circunferência no plano cartesiano vai ser representado por um único ponto. Então, você não vai visualizar a circunferência propriamente dita. Agora, se o valor do C for menor que zero, você não tem gráfico que representa esta circunferência no plano cartesiano. Você não tem como desenhar este gráfico. De boa? Vamos lá, continuar, recapitular essa parte teórica. Vamos lá. Quais são as possibilidades que nós temos de perguntas? Lê comigo. Determinar as coordenadas do centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação. Eu quero que vocês dêem uma olhada nessa expressão e eu quero que você compare essa expressão com a equação reduzida da circunferência. Qual que é a equação reduzida da circunferência? É x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao teu raio ao quadrado. Onde este ponto, no caso, o centro, ele é representado pela abscissa A e pela ordenada B. Professor, peraí. Se eu reescrever aqui embaixo, x menos 1 ao quadrado, que é essa equação que ele me forneceu, mais, aí você tem aqui y ao quadrado, que eu tenho certeza que é y menos 0 ao quadrado, porque não está aparecendo ninguém para subtrair com esse y, é igual ao 16. O que você já pode concluir a respeito do A e do B? Professor, de cara, eu já consigo perceber que o valor do meu A, professor, é 1 e o valor do meu B é 0, professor. Eu também consigo concluir, quando eu comparo a equação reduzida da circunferência com a equação que foi fornecida no exercício, que o raio ao quadrado, ele é 16, professor. Olha aqui, ó. Se o raio ao quadrado é 16, professor, eu posso concluir que o raio é a raiz quadrada de 16. O meu raio é exatamente 4, professor. Não é isso? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, para a gente obter, professor, as coordenadas do centro, que foi a que eu acabei de encontrar, e o raio, o nosso trabalho é de comparar a equação reduzida da circunferência que nós apresentamos com a equação que foi fornecida na situação problema. Então, está aí, ó, para encontrarmos o centro e o raio da circunferência, comparando a equação dada com a equação na forma reduzida. Foi o que nós acabamos de fazer. Essa é a equação na forma reduzida. Comparando ela com a equação dada, professor, a gente conclui, foi o que nós acabamos de fazer, que o valor do A, ele é menos 1. Anotei isso. Ah, opa, professor, 1000 perdões aqui. Foi eu, ó. Eu que anotei errado. Eu botei x menos 1, era mais aqui, ó. Tá vendo, ó? É mais, ó. Então, como o meu valor do x ali era mais 1, o valorzinho do A, professor, ele é negativo. Se não fosse, estava certo, viu, gente? Só para justificar. O meu C é menos 1 por conta do jogo de sinal. Menos 1 e 0. Agora sim. O raio ao quadrado 16, então a gente conclui lá que o raio dessa circunferência vale exatamente 4. Então, se eu tenho uma equação dada e ele pede que nós localizemos as coordenadas do centro e o seu raio, é só comparar as duas equações, professor. Olha mais uma questão aqui. Professor, o que ele quer agora? Ele deu gráfico de duas circunferências. Vê se você consegue visualizar. Eu tenho aí, professor, duas circunferências. Eu tenho uma circunferência de centro C1 e eu tenho uma circunferência de centro C2. Eu quero que vocês percebam
eu quero que vocês percebam que o centro 1 e o centro 2, ele tem as suas coordenadas. Tipo, professor, o centro 1, aqui, professor, ele tem coordenado, o valor de x dele é menos 4, e o valor de y dele vale exatamente 4. As coordenadas que representam o centro da circunferência 2, o valor do x, professor, da circunferência de centro 2 é 0, o valor do y também é 0. Então, o que a gente busca, professor, quando a gente está analisando e fazendo o estudo da circunferência? Reconhecer isso no plano cartesiano, tá bom? Reconhecer quais são as coordenadas que representam o centro e tentar identificar o raio. Ele disse para mim aqui, ó, sabendo que a reta y é tangente às duas circunferências. Olha só, professor, você está vendo a reta y igual a 1 lá, de vermelho? Vou pegar aqui o marca-texto, ó. Tangencia as duas circunferências, quer dizer que ela toca as duas circunferências em um único ponto. Cara, eu não sei vocês, mas eu já pude perceber que se nós somarmos, deixa eu ver aqui, o raio, não, aí vai ser Pitágoras. A distância, no caso aqui, desculpa. A distância entre esses dois centros pode ser calculada, gente. Pode ser calculada pelaquela relação. Deixa eu ver o que é que ele quer. Aqui eu só localizei as coordenadas que representam o centro. Cadê a pergunta mesmo? Ah, tá aqui. Observando. Ah, tá aqui, desculpa. Determinar o centro e o raio de cada uma delas. O centro eu já determinei aí, ó. E o raio da equação reduzida de cada uma das circunferências. Ah, não, professor, eu já tenho todas essas informações, ó. Da circunferência C1, vou pegar com a canetinha azul, tá bom? Da circunferência C1, essa distância representa o raio da circunferência 1, professor. Representa o raio da circunferência 1. E essa distância corresponde a 1, 2, 3. Professor, o raio da circunferência 1 vale exatamente 3, professor. Quando a gente for analisar a circunferência 2, vou pegar aqui o roxinho agora, essa distância aqui, ó, representa o raio da circunferência 2, professor. O raio da circunferência 2 vale 1 unidade de comprimento. Pronto, gente. Aqui era basicamente a observação. Eu consegui analisar, eu pensei que eu ia ter que fazer um Pitágoras ali, trabalhar com a distância entre os centros, mas não precisa. Ele quer que você encontre as duas equações reduzidas da circunferência. Para isso, eu preciso ter a coordenada que representa o centro e o raio. A coordenada que representa o centro e o raio. E aí, professor, jogar naquela relação. Como que é, professor, a relação? Se eu considerar que o centro da circunferência tem a abscissa A e ordenada B, a equação reduzida ela pode ser escrita na forma x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então, eu já tenho todas essas informações. O que é que eu vou fazer? Substituir, professor. Está aí, ó. A primeira equação está lá, centro 1 menos 4 e 4, raio 3, que foi só observando, não teve conta para a gente achar esses valores. Substituir lá, professor, na equação, ó. Já vou fazer manualmente aqui, para você entender, porque só está pronta, já está feita aqui, professor, ela. Se eu tenho o centro, que é A e B, não é isso, professor? O centro aqui, o valor é menos 4 e 4. A gente vai substituir nessa expressão, x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, vai ficar x. O valor do nosso A, professor, é menos 4.
Como aqui você tem um menos, você tem que fazer jogo de sinal. Menos 4 com o menos da equação reduzida vai ficar mais 4a ao quadrado mais y menos o valor de b, que é 4 ao quadrado, é igual ao raio que eu já tinha descoberto, que é essa distância aqui, professor. Essa distância é 3. É igual, só botar o parênteses, gente. É igual a 3 ao quadrado. Aí você vai repetir, professor. Como é que vai ficar? Vai ficar x mais 4 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 9. Está aqui a equação reduzida da circunferência de centro 1, que é aquela que você está visualizando lá embaixo, só que eu fiz manualmente, caso haja alguma dúvida. Professor, eu quero a equação reduzida da circunferência C2. Vamos lá, professor. Se eu sei que o centro é representado por este AB, e a equação reduzida é x menos o valor do a ao quadrado, mais y menos o valor do b ao quadrado, que é sempre igual ao seu raio ao quadrado. Prof, as coordenadas que representam o centro, deixa eu até ver se eu não vou colocar no meio, não. As coordenadas que representam o centro aqui é 0 e 0, professor. Então, vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos o b, que também é 0 ao quadrado, é igual, o raio aqui, professor, essa distânciazinha aqui, ó. O raio, professor, é 1, professor. Eu não acredito que eu apaguei, não. Deixa eu ver aqui. Acho que foi passar, tá aqui. Passei sem querer. Essa distância, professor, é 1 raio. 1 ao quadrado. Prof, resolvendo, x ao quadrado, y menos 0 dá y ao quadrado, dá 1. Essa expressão é a equação reduzida da circunferência de centro 2, professor. Está aqui, ó. Pegou? Prof, de boa, tranquilo. Se ele pedisse para a gente estar achando, professor, a equação geral dessas duas circunferências, o que você iria fazer? Cara, se tiver o produto notável, a da circunferência C1, a equação geral da circunferência C1 ficou x mais 4 ao quadrado, mais y, vou até fazer aqui da circunferência 1, mais y menos 4 ao quadrado, que é igual a 9, o que era o teu trabalho se ele te pedisse a geral? Você vai desenvolver os produtos notáveis. Era só esse o teu trabalho. Quadrado do primeiro, já vou fazer direto, tá bom? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 8x, mais o quadrado do segundo. A outra aqui vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só trocar, botar o menos. Mais o quadrado do segundo é igual. Passa só o 9 para o primeiro membro, e organizando aqui, professor, em ordem decrescente de grau. X ao quadrado, mais y ao quadrado. Essa aqui, só lembrando, essa aqui é a reduzida. Desenvolvendo-se o produto notável, você vai encontrar a equação geral da circunferência. Aí vai ficar mais 8x menos 8y. Aí tem 16 mais 16 dá 32. 32 menos 9, professor, vai dar exatamente 23 igual a 0. Aqui seria a equação geral, professor. Essa aqui é a equação geral da circunferência de centro 1. Eu posso também encontrar a equação geral da circunferência de centro 2. A de centro 2 ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a reduzida, né, gente? Cara, só faz botar o 1, professor, o primeiro membro. Aqui é a reduzida. Professor, vai ficar x ao quadrado
mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. Essa aqui passa a ser a equação geral da circunferência de centro 2. Deu certo? Vocês entenderam? Então, acho que já dá de vocês trabalharem um pouquinho sozinhos, não é não? Lê só esse outro exercício que eu acabei de colocar para vocês. Determinar a equação reduzida da circunferência que tem centro menos 1 e menos 3 e passa pelo ponto 3 e menos 6. Aqui, diferentemente das anteriores, ele não nos forneceu o raio. O que eu preciso, professor, para montar uma equação reduzida da circunferência? Eu preciso ter o centro, eu preciso ter as coordenadas do centro para estar substituindo na equação reduzida, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Ou seja, eu preciso ter essas duas coordenadas, porque eu vou precisar substituir aqui, e eu vou precisar ter também o valor do raio. Professor, o centro, ele me deu. O valor do Azinho e do Bzinho, ele me deu. Só que ele não me deu o raio. Mas eu sei, professor, que essa distância aqui, ó, do ponto C até o ponto P, a distância do ponto C até o ponto P, professor, é o nosso raio. Então, eu tenho como calcular essa distância com aquela fórmula, professor, normal lá, distância entre dois pontos. Você recorda lá? Então, peraí, só está faltando mesmo nós acharmos essa distância, só está faltando mesmo nós acharmos o raio dessa circunferência. E o raio da circunferência é justamente a distância do ponto C até o ponto P. Prof, o senhor tem as coordenadas do ponto C, o senhor tem as coordenadas do ponto P. Então, basta que nós joguemos na fórmula que calcula a distância entre dois pontos. No caso, a distância do C até o ponto P vai ser a raiz quadrada do x do ponto P menos o x do ponto C ao quadrado mais o y do ponto P menos o y do ponto C ao quadrado. Essa expressão ela vai ser igual ao seu raio. Foi justamente isso que nós fizemos. Está aqui, professor. O raio, né, que é aquele que escreveu com a letrinha minúscula, é a raiz quadrada. Esse 3 é o x do ponto P. Aí vem menos o x do ponto C. Só que o x do ponto C, por ser negativo, faz o jogo de sinal, não é? Menos o x do ponto C ao quadrado. Só por que ficou mais? Porque o x do ponto C ele é negativo. O y do ponto C também é negativo. Então, vai acabar fazendo o jogo de sinal. Mais o y do ponto C, desculpa, do ponto P, menos o y do ponto C ao quadrado. As coordenadas ele já forneceu para a gente. E agora, conta. Faz devagar, com calma, tá bom? Você vai chegar no mesmo resultado que a gente aqui. Então, nós vamos ter que o raio vai ser 3 mais 1 ao quadrado, vai dar 4 ao quadrado, que dá 16. Menos 6 mais 3 dá menos 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá exatamente 5, professor. Acabamos de encontrar o raio. Era o que estava faltando. Eu só preciso das coordenadas do centro, eu só preciso do raio para estar substituindo nessa expressão que é a equação reduzida da circunferência. Quem era, professor? As coordenadas do centro lá, professor. Só anotar novamente aqui para você entender. O meu valor de A e B para essa questão era, professor, justamente o menos 1 e menos 3, professor.
Então, na hora que a gente for substituir aqui, vai ficar x menos 1. Mais y menos 3 ao quadrado. O raio nós acabamos de encontrar, que é o 5 ao quadrado. Aqui, ó, é que nós temos o jogo de sinal, ó. Eu botei for marca-texto vermelho. Aqui é que nós vamos fazer o jogo de sinal, ó. Por isso que ficou mais. Entenderam? Por isso que ficou mais. Então, ficou x mais 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, é o 5 ao quadrado. Resolve apenas a potência lá do 5. Então, a equação reduzida dessa circunferência vai ser x mais 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, 25. Acabou. E se a partir daí ele pedisse para você achar a equação geral, o que você ia ter que fazer? Professor, se ele pedisse para nós acharmos a equação geral, eu só teria que fazer o desenvolvimento desses dois produtos notáveis. Vocês anotaram aí? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Entendeu? Mais ou menos. Não te preocupa não, que eu vou já fazer ela devagarzinho. E se surgir alguma dúvida, você vai lá no chat e pergunta para a gente. A gente vai dar uma pausazinha super rápida, tá bom? Só para a gente tomar aquela água, eu aqui, você daí, tá bom? E a gente volta já com mais análise e estudo da circunferência. Até daqui a pouquinho.